a gente olha para as pessoas mais ricas do mundo e olha lá, pá, 10 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, 100 bilhões, meu Deus do céu, Warren Buffett é uma das pessoas mais ricas do planeta. Mas cara, e quando ele estava naquele momento batalhando, tentando conquistar o seu primeiro $1 milhão? Ele conquistou. Quando ele conquistou? Qual foi o processo? O que ele fez? Como ele pensava? Será que isso aqui não ajudaria muito você a atingir um resultado semelhante? Bom, fizemos um roteiro aqui, levantamos a história do Warren Buffett e tudo que ele fez, desde quando ele vendia chiclete até uma série de outras coisas para chegar no seu primeiro $1 milhão. Então, a história dele começou em 1936, quando ele tinha 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, para pensar, o que você fazia com 6 anos de idade? O Warren Buffett, ele já ia de porta em porta vendendo chiclete. Olha só, ele ganhava 2 cents por pacote vendido. Mas olha que interessante, para ele chegar no primeiro $1 milhão dele, ele precisaria vender 50 milhões de pacotes. Cara, qual é a chance de ele vender 50 milhões de pacotes? Então isso aqui talvez não seria uma ideia possível para ele bater os primeiros $1 milhão dele. E só para te dar um insight aqui, vamos supor que ele vendesse 100 pacotes por dia, que é bastante. Se ele batesse 100 pacotes por dia, ele precisaria de 1.370 anos para ele poder atingir o seu primeiro $1 milhão. E um insight interessante aqui é que você precisa fazer esse tipo de conta para ver quanto tempo demoraria para você chegar no seu objetivo financeiro. Porque às vezes você vai chegar à conclusão que do jeito que as coisas estão indo, você nunca vai conseguir. Então é um alerta para você entender que você tem que mudar de rota, senão as coisas nunca vão se concretizar. E aí, como ele chegou a essa conclusão aos 6 anos de idade, muito cedo, ele começou a vender outras coisas, começou a adicionar outra fonte de renda aqui. Ele começou a vender refrigerante. E quando ele vende refrigerante, existia um pack, né, de 6 unidades de refrigerante, e cada pack que ele vendia, ele ganhava 5 cents. Não era também o maior dinheiro do mundo, mas ele já adicionava uma nova fonte de receita. E quando ele vendia refrigerante, qual marca que ele vendia? Porra, hoje ele só aparece tomando Coca-Cola. E a marca que ele vendia era a Coca-Cola. E o Buffett, ele era muito estudioso, então ele passava muito do tempo dele na biblioteca lendo livros. E ele se deparou com um livro muito famoso, e ele sempre fala desse livro. Era um livro chamado 1000 Formas de Ganhar $1000. E quando ele leu esse livro, né, tinham 1000 formas de fazer isso daqui. Se ele conseguisse essas 1000 formas, ele gastasse $1000 com cada uma, ele iria fazer o seu $1 milhão. Mas ele teve um insight. Ele percebeu que é muito difícil você começar um negócio sem ter pelo menos um capital para investir. E ele chegou à conclusão que o que ele fazia, vender jornal, vender chiclete, vender Coca-Cola, isso aqui não era muito escalável, então ele precisaria escalar o que ele fazia para que ele pudesse ganhar dinheiro. E foi aí que ele teve o insight de, bom, eu preciso começar a usar jornal, rádio, meios de comunicação para fazer a minha mensagem chegar a mais pessoas, que senão eu não vou conseguir chegar lá. E aí ele decidiu desistir, parar de vender as coisas em porta a porta, e ele começou a investir em ações. E aos 10 anos de idade, ele fez o primeiro investimento em ações. E aí ele começou a investir ali próximo dos 10 anos de idade, e aí ele tinha $120 guardados até ali, né? Com essa idade ele já tinha $120 que ele tinha ganho trabalhando. Só que para você ter uma noção, né, a gente está falando de uma época muito mais antiga que a nossa, então você tem inflação, né, você tem um poder de compra que muda um pouquinho, então $120 naquela época seriam equivalentes a $2.125 hoje. Se a gente fosse converter para real, daria quase R$12 mil, né? Então é muita grana se for parar para pensar. E aí ele comprou uma ação chamada Cities Service. E aí ele comprou 3 ações preferenciais por $114,75. Esse era o dinheiro que ele tinha. E o que aconteceu? As ações despencaram. Ele começou animado, virando sócio de uma empresa, e essas ações despencaram. Quando elas despencaram, ele ficou desesperado, né? Geralmente é isso que acontece, a gente não sabe direito como funciona. As ações despencaram e aí ele não sabia o que fazer, virou um torcedor no mercado financeiro, até que as ações se recuperaram. E quando essas ações tiveram $5 de lucro, ele vendeu. Imediatamente ele vendeu as ações dele. E o que você acha que aconteceu depois, Kaique? As ações continuaram subindo. Ele passou por todo esse momento, as ações subiram um pouquinho, ele falou, meu Deus, eu preciso sair disso. Saiu e as ações começaram a subir muito, muito mais, sem parar. E aqui, Warren Buffett, claro, se arrependeu, porque se ele tivesse segurado um pouquinho mais, ele teria ganho muito dinheiro. Então, 3 aprendizados a gente tira daqui. Primeiro, não haja com emoção no mercado. Não se preocupe com o prejuízo no curto prazo e não corra para vender as ações. A emoção vai te atrapalhar muito no mercado financeiro. E adivinha só, isso daqui é algo muito atual, porque até hoje esse tipo de coisa atrapalha os investidores. A gente acha pela emoção, pela ganância, faz cagada, compra caro, pelo medo, faz cagada, vende barato, é impaciente e toma decisões rápidas
demais. Segundo insight, antes de investir numa empresa, calcule o valor dessa empresa. Isso aqui vai te dar muito mais segurança quando você for comprar ou vender uma ação. Não compre por comprar. Em terceiro lugar, não considere só o preço de compra e o passado da empresa, porque o que importa para o investidor é o futuro, é o que vai acontecer. Então esses são 3 insights tirados desse momento da história do Buffett. E em 1943, a família de Buffett se mudou para Washington. E quando se mudou para Washington, o Buffett ele voltou a fazer o que ele fazia, ele voltou a vender porta a porta. Só que agora ele vendia jornal. E olha que interessante, aos 14 anos, ele conseguiu formar um patrimônio de $1.000. $1.000 seriam quase 14 mil dólares a valor de hoje. E aí você multiplica aí por quase 6, daria uns 80, 90 mil reais de patrimônio aos 14 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele já fazia $175 por mês vendendo jornal. E para você ter uma referência, os engenheiros naquela época ganhavam na média $392. Então Warren Buffett, com 16 anos de idade, já ganhava 50% do que um engenheiro ganhava, mas ele não era nem formado. Então olha que interessante. Primeira lição, começar cedo é importante. Comece cedo, né? As pessoas geralmente falam, não, cara, até os 30, vai groselhar, vai viajar, faz tudo aí depois você volta. Cara, eu acho que tá mais pro contrário, pelo menos pra minha filosofia de vida. Eu gosto de começar se esforçando muito mais para depois você ter liberdade. Aí você pode fazer o que você quiser, quando você quiser e como você quiser. E o segundo insight importante aqui é, nem o Warren Buffett ficou rico só investindo. Ele ficou rico trabalhando, empreendendo. E os investimentos, como a gente vai ver daqui a pouco, multiplicaram isso daqui para quantias estratosféricas. Mas o que fez ele ter capital para começar isso daqui foi trabalhar. O que aconteceu aqui, ó? No meio dessa história, o Warren Buffett, ele comprou 40 acres de uma fazenda em Nebraska por $1.200. Pô, é bastante dinheiro. O que aconteceu? Ele acabou colocando uma boa parte do patrimônio dele. Ele colocou 60% do patrimônio dele nisso. Então ele dividiu os lucros dele com o fazendeiro, né? Era o ativo dele, mas ele dividia os lucros. Então ele ficava recebendo uma parte de tudo que era gerado. Mas um outro aprendizado aqui também é o seguinte, quando você está começando, você não tem muito dinheiro para diversificar. Então seus investimentos, as suas aplicações vão ser um pouco mais concentradas. Era o caso aqui do Warren Buffett. E não tem problema isso, porque quando você tem muito tempo para comprar alguma coisa, você acaba minimizando um pouco do risco ao não diversificar. E 5 anos depois ele vendeu a participação que ele tinha na fazenda por $2.000. Ele comprou por $1.200, vendeu por $2.000, teve um lucro de quase 100%, mas além disso, ele também ganhou o que seriam tipo os dividendos, o que seria o equivalente aos dividendos aqui. Todo mês ele tinha uma receita. E aí, voltando um pouquinho para o livro, 1000 formas de ganhar $1.000, tinha uma ideia no livro que inspirou bastante o Warren Buffett. A ideia era de ele comprar uma balança, ele colocar uma balança ali na cidade, e ele cobrar para cada vez que as pessoas se pesavam. E aí, com o dinheiro que ele ia ganhar, com as pessoas se pesando, ele ia comprar outras balanças. Logo, ele ia aumentar a receita dele e ia mais rapidamente comprar uma terceira balança, uma quarta balança e assim por diante. Isso acabou não indo para frente e ele acabou tendo uma outra ideia. Ele comprou máquinas de pinball, e aí ele fez uma parceria com um amigo dele, o Don Danley. O Don Danley e ele compraram máquinas de pinball usadas e a ideia era eles colocarem em barbearias, em estabelecimentos e eles dividiriam o lucro que isso aqui gerasse com os donos dos estabelecimentos e o amigo dele cuidaria de toda a manutenção. Em 1947, um pouquinho depois, acontece que ele seguiu pelo padrão, Ele foi para a universidade, Ele nem acreditava tanto assim nisso, mas os pais valorizavam pra caramba, ele acabou indo e o que aconteceu foi que ele estudou demais e aprendeu muito sobre administração e outros temas de contabilidade. Então ele passava muito tempo na biblioteca, ele lia todos os livros de ações, contabilidade. Ele acabou ficando muito fã de um cara chamado Benjamin Graham. O Benjamin Graham era um investidor que tinha batido o índice Dow Jones consistentemente durante longos períodos. E vale dizer que nesse momento, enquanto Warren Buffett tinha 19 anos, ele tinha um patrimônio próximo de $9.000, que seria equivalente a mais ou menos $100.000 na data de hoje e que a gente já pode considerar que seria quase R$600 mil aos 19 anos. E de tudo que ele leu ali com Benjamin Graham, ele tirou 3 insights principais. Primeiro, que a ação não é um gráfico, ela é um negócio, Você tem que entender o que tem atrás daquele número, atrás do código. Isso é um negócio, isso tem pessoas, existe um futuro, existe uma tese. Segundo insight, o mercado é volátil. Ou o mercado está otimista ou o mercado está pessimista. Quase nunca o preço é justo. Então, é relativamente fácil
fácil achar boas oportunidades. E em terceiro lugar, existe o conceito da margem de segurança. Então você não deve comprar um negócio pelo preço que ele vale. Você deve comprar um negócio com uma margem de segurança em relação ao preço que ele vale. Esses foram os 3 principais insights que o Buffett teve em relação ao Benjamin Graham. E o que o Buffett fez foi sair ali da Bolsa de Valores e ir atrás de companhias que estavam fora da Bolsa de Valores. Por quê? Porque essas empresas tinham menos competição de investidores, poderiam ter uma margem de segurança muito maior e poderiam ter um upside muito maior também. E aí ele foi estudar na universidade onde o Benjamin Graham era professor, era na Universidade de Colômbia. E aí o Buffett, às vezes você se pergunta, será que ele era um bom aluno? Mais ou menos, ele era um aluno que tirava no ensino médio notas B e C, mas na universidade, nas matérias do Benjamin Graham, ele tirava só notas a mais. Ele era um dos melhores alunos da história da universidade, porque obviamente ele gostava do que ele fazia, ele se interessava pelo assunto, e é muito melhor você estudar algo que você gosta. O Buffett descobriu que o Graham era conselheiro de uma empresa chamada Governmental Employees Insurance Company, que era a Geico. Talvez você já tenha ouvido falar nessa empresa. Diferente do que a maioria das pessoas imaginam, né? O Buffett não foi e saiu correndo para investir em ações da Geico, né? Da Geico. Ele decidiu estudar a empresa, conseguiu conhecer o negócio e tem um bate-papo de 4 horas fazendo perguntas sobre tudo que você pode imaginar. É market share, projeção da empresa, qual que é o tamanho, qual que é a tese, e depois disso ele comprou ações de Geico. E olha que maluco, as ações se valorizaram em mais ou menos 1000 vezes em 4 anos. 1000 vezes. É um rendimento espetacular. E aí depois de um retorno de 1000 vezes em 4 anos, ele vendeu a participação que ele tinha na Geico, tinha dado uma porrada incrível, 65% do patrimônio dele estava na Geico e ele tinha 21 anos de idade. E aí ele vendeu essas ações e comprou outras ações. Comprou ações da Western Insurance Securities e comprou por um PL de 1. Olha só, um PL inferior a 1. Cara, você tem noção? É quase como se o preço da empresa fosse menor do que o lucro dela num ano. Isso é ridículo, é difícil achar oportunidade assim hoje. Mas, por que ele fez isso? E por que a empresa estava com um PL de 1? É porque ele aplicou a teoria da bituca do charuto. Basicamente, ele pega uma empresa, como se fosse um charuto que ele achou no chão, que ele já está usado, ele dá uma última tragada e aí joga no chão de novo. E é um pouco do que ele fez aqui. Ele pegou uma empresa que estava meio mal das pernas, as pessoas não estavam muito felizes, otimistas com o futuro dela, ele comprou essa empresa porque ela estava muito barata e ganhou uma grana. E em 1952, o Buffett se casou. Olha só, o nosso Buffett se casou, ele gastou 6% do seu patrimônio só na aliança. Aí você fala, cara, gastou demais? Não. O Buffett disse que foi o melhor dinheiro que ele já gastou na vida, né? Gastou não, ele chama de investimento, foi o melhor investimento que ele fez na vida. E mais tarde ele comprou uma casa no valor de 31 mil dólares, que era 10% do patrimônio dele. Isso atrasou ele um pouco no objetivo do primeiro milhão, mas ele já estava bem mais tranquilo, porque a direção dele estava dada, ele já estava na direção certa. E eu percebo na vida que às vezes é mais importante estar na direção certa do que você ter o patrimônio. Quando você está na direção certa, é um efeito bola de neve que acontece ao seu favor. Você já está, a inércia vai te levar para o seu objetivo. Buffett tem uma sacada aqui que ele queria trabalhar para o Benjamin Graham. O Benjamin Graham era um cara muito fodão, ele admirava demais ele, e ele queria trabalhar de graça para o Benjamin Graham. Olha que interessante, o Buffett valorizava muito o conhecimento, porque, poxa, você trabalhar ao lado de uma pessoa que sabe muito, isso aqui vai te dar tanto conhecimento que vale dinheiro. E aí ele queria trabalhar de graça para o Graham. Só que nesse período estava rolando um preconceito muito grande contra os judeus na época. E o Benjamin Graham, como um ato de protesto, ele só contratava judeu. O Buffett não era judeu, e aí ele demorou muito tempo até conseguir convencer o Graham a contratá-lo. E como ele não conseguiu o que ele queria na hora, ele percebeu que um dos maiores problemas dele era falar em público e ele não conseguiria evoluir muito se ele não aprendesse a se comunicar bem, e ele topou um desafio de dar 3 anos de aula numa universidade. O Buffett ele conseguiu, depois de 3 anos, conquistar a confiança do Graham, e o primeiro funcionário contratado não judeu para trabalhar na empresa do Graham foi o Buffett. O Buffett ganhava $1.000 por mês e logo virou o cara mais importante do escritório. Até que em 1965 o Graham se aposentou. E ele queria que o Buffett assumisse o papel dele na empresa, mas ele decidiu que não, ele não ia assumir o papel dele. Ele ia montar a própria empresa nesse momento e ele optou por seguir o seu próprio caminho. E aqui ele tinha 26 anos. Olha quanta coisa aconteceu, ele tinha 26 anos ainda. E com 26 anos, ele tinha um patrimônio de 174 mil dólares. Se ele trouxesse para o valor de hoje, esses 174 mil dólares valeriam algo próximo de 1,6 milhão de dólares. Se eu fosse passar para real, caraca, já daria o que aqui? Um pouco mais de 8 milhões de reais. É o que ele tinha aos 26 anos de idade. Mas
ainda não era $1 milhão. E para você ter uma noção, como a gente fala hoje, a gente sonha muito, eu quero ser milionário antes dos 30, milionário antes dos 30, por mais que seja um grande desafio ainda, é muito mais fácil se tornar um milionário hoje do que era antigamente, né? Então, com a inflação e o poder de compra, o que acontece hoje, em algum momento, se a economia continuar desse jeito, todos seremos milionários, né? Porque olha a diferença, 1 milhão naquela época era tipo 9 milhões hoje. Para alguém pegar e atingir o que o Buffett atingiu, você teria que dizer que hoje você tem 9 milhões de reais. E aí no dia 5 de maio de 1956, o Buffett fundou a Buffett Associates Limited, que era basicamente um family and friends, que eles chamam hoje, onde ele pegou alguns amigos, a família, eles colocavam uma grana, essa grana seria gerenciada pelo Buffett e ele cobrava uma taxa por essa administração. Olha que interessante. E aqui ele criou uma regra, que essas pessoas só podiam resgatar o dinheiro delas uma vez por ano e no mês de dezembro. Isso daqui era ótimo, porque às vezes a emoção vai te fazer cometer um monte de baboseira, um monte de cagada. E quando você gera o capital de terceiros, é bom ter uma regra para que proteja até eles mesmos, porque como a maioria não entende exatamente o que está fazendo, é bom você ter mecanismos como esse que protege essas pessoas da própria emoção. E aqui ele começou a rampar e ganhar muito dinheiro. E olha só, ele trouxe um retorno muito bom para os investidores. Tirando todas as taxas, ele trouxe um retorno, em média, de 10% acima do índice Dow, que era o índice mais famoso na época. E dentro dos investimentos dele, ele tinha a Sunborn Map, que era uma empresa especializada em fazer mapas das cidades na época. Olha só, a gente nem vê isso muito popular hoje em dia. Ele pagou $45 pelas ações, que valiam $65, caso todos os ativos da empresa fossem liquidados. Isso aqui trouxe um retorno de mais de 50% em 2 anos. Ele tinha ações da Dempster Mill, que era uma empresa especializada na fabricação de moinhos em sistema de irrigação. Então as ações eram vendidas por $30 e ele tinha $75 por ação em valor de mercado. Assim, ele teve um retorno de 185% em 6 anos aqui. Então Buffett ele deu grandes tacadas mesmo. E em janeiro de 1962, o Buffett ele tinha 10 participações em negócios. E aí ele decidiu juntar tudo isso numa única empresa, a Buffett Partnership Limited, que totalizava $1 milhão finalmente. Então, olha que interessante. Ele vendeu chicletes e refrigerante, depois ele leu pra caramba, adquiriu muito conhecimento e teve ideias, começou pequenos negócios, aprendeu com os melhores, depois ele trabalhou para o seu ídolo, ele criou o seu próprio negócio depois disso e ele investiu de forma consistente. Esse é o resumo do Buffett até ele se tornar um milionário. Agora, qual é a diferença entre o Buffett de $1 milhão e o Buffett de 100 bilhões? A diferença aqui foi uma pessoa, Charlie Munger. O Charlie Munger é uma pessoa que fez a cabeça do Buffett mudar, porque até então ele olhava para negócios que representavam uma oportunidade de preço, mas tinha um ganho limitado. E o Munger, ele disse exatamente o oposto. Você tem que comprar ótimas empresas por preços justos. Porque essas empresas, por mais que tivessem uma margem de segurança menor, elas representavam um potencial de retorno infinito. E empresas boas no longo prazo tendem a ter um preço superior ou um desconto muito menor do que empresas ruins que acabam tendo só um desconto temporário que não vão te trazer um retorno de longo prazo, porque o potencial de ganho é infinito. E a pergunta é, vale a pena replicar os investimentos do Buffett hoje, já que todos os investimentos dele são públicos na Berkshire? Eu mesmo tenho algumas ações da Berkshire. Isso daqui vai ficar a critério de cada um, mas eu diria, com uma forte convicção, talvez não seja o melhor a se fazer. Por quê? Porque hoje ele tem um caminhão de dinheiro tão grande que ele não necessariamente pode colocar o dinheiro onde ele acha que é oportunidade. Ele precisa entender aonde que cabe, né, o dinheiro dele, porque é muita grana. Ele não tem acesso igual a gente a todas as empresas da bolsa, ou do Brasil ou do mundo. Porque não dá para ele comprar uma empresa menor, porque senão ele teria que ser dono da empresa 100% e ainda assim não seria algo relevante do patrimônio dele. Então, você precisa aproveitar o tamanho que você tem e o acesso a opções variadas que o Buffett já não tem. E aí, qual outro investidor, qual outra pessoa você gostaria de saber e conhecer a história que fez ele chegar até o primeiro $1 milhão ou de reais deles? Deixa aqui nos comentários, com certeza a gente vai considerar isso para fazer os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!